Salve, rapaziada! Seja muito bem-vindo ao podcast Papo de Perrengue. É isso mesmo, mais um episódio está chegando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. E eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu joinha, comentar aqui quem é o próximo convidado que você já quer aqui, né, entrevistar. Eu vou fazer questão de estar lendo e respondendo você. E para trazer aqui também, para participar aqui dessa mesa aqui, lendária. Aproveitando também, vou deixar aqui no link da descrição as redes sociais, no Papo de Perrengue. Segue a gente, acompanha a gente no Kawaii, no TikTok, nos shorts aqui do, Instagram, do YouTube também. E também me segue nas minhas redes sociais também, né? @PauloVDutra, em todos os canais. TikTok, Kawaii e Instagram também. O Papo de Perrengue, ele é um podcast que não pode ter nem pé nem cabeça, mas pode ter certeza que tem 100% coração. E pegando esse gancho, vou fazer aqui uma introdução do convidado de hoje. Ele é médico cirurgião de cabeça e pescoço, nascido em Salvador, Bahia. É cirurgião de cabeça e pescoço, como já disse, é professor e comunicador. E a sua formação ele é em medicina, com especialização em cirurgia de cabeça e pescoço, especialização no Hospital do Câncer de Goiás, fez estágio em Head and Neck Oncology, no Monte Sinai, no Hospital de Toronto, Canadá, e tem mestrado em cirurgia na UFAM. A sua trajetória profissional. Ele é professor de cirurgia da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. Coordenador do internato de medicina da UEA. Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, a SBCCP. Pesquisador pelo Hospital de Câncer do Amazonas. É comentarista e apresentador da Rádio CBN Manaus. Criador de conteúdos digitais que fala sobre saúde e comunicação. Ele é o autor do livro Comunicação, o remédio que a medicina não prescreve. É palestrante nacional e mentor na área de comunicação e marca pessoal para médicos. Destaque pessoais e seu legado. É reconhecido por seu atendimento humanizado e didático. Influencia a qualidade de vida dos pacientes e alunos através do exemplo e das redes sociais. Desenvolveu forte networking com médicos e empresários. Trabalha na valorização da cirurgia de tireoide e da comunicação na medicina. Tem como objetivo ser uma referência nacional em cirurgia de tireoide e comunicação médica. Eu acho que ele já é, hein? Senhoras e senhores, Jefferson Moreira de Medeiros, ou conhecido como Jeff, né? Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Paulinho. Tava devendo, pessoal. Eu já era para eu estar aqui, tá aí, tô voltando. Realmente, sim, de tudo que você falou, eu acho que o mais importante quando olha a trajetória, né, Paulinho, é saber de onde a gente saiu, para onde a gente vai. Quando você fala que, pô, eu nasci em Salvador, eu estive lá agora nas férias, e você voltar e você imaginar assim, pô, meu pai militar, quanto teve de ralação, quanto é que eu vim trabalhar para poder chegar aonde eu tô. E essa mistura que a gente vai falar, quando você falou sobre papo de perrengue, eu falei, meu irmão, perrengue muito, meu amigo, é muito. que não falta, né? Na trajetória, Poxa, muita coisa legal. aconteceu. Mas vamos lá. Legal. Tô aqui à sua disposição, Paulo. Simbora, então. Como eu costumo, né, os meus telespectadores, meus internautas já estão acostumados, vamos começar pelo começo. Então, você nasceu em Salvador, Bahia. Oxi! Pô, eu nasci em Salvador, na realidade, filho de militar, né? Então, o que aconteceu? Eu nasci em Salvador, morei ali até uns 2, 3 anos de idade, fui para Caravelas, que é sul da Bahia. Morei 2 anos em Caravelas, fui para Recife. E aí, a maior parte ali, adolescência toda, até os 17 anos, eu morei em Recife. Então, assim, os meus amigos de infância mesmo são de Recife. Então, é onde eu tenho um carinho muito grande. Mas, cara, já tenho mais tempo agora de Amazonas do que realmente sou manauara. Casei com a manauara, comi jaraqui, fiquei aqui, casei com uma. E tenho 2 caboquinhos de casa que já vieram aqui também do Amazonas, cara. Que maravilha, que legal, doutor. Me conta aí como foi para despertar essa área da saúde? Sempre foi seu sonho fazer medicina? Como é que foi? Paulinho, foi, olha, eu desde pequeno, outra vez eu estava até conversando com uma amiga, cara, a Gabi, que era amiga de infância lá de Recife, e ela me chamou a atenção uma coisa, que ela lembrou que eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos, e havia alguma coisa que ia acontecer, alguma festa, alguma coisa. Eu falei, olha, Gabi,
eu tenho que estudar que eu quero fazer medicina, cara. Eu sabia o peso que era fazer medicina. Então, fazer medicina é você abrir mão de muita coisa. Você, no futuro, você vai ter um futuro onde você vai ter uma recompensa. Mas é aquela história de que se você quiser só aproveitar o momento, cara, não dá para ser o jogo. O jogo da medicina é outro. O jogo de medicina é você realmente conseguir investir na sua vida. Eu lembro que eu estava conversando também com a Juju, a minha filha, e eu falando para ela, ela faz ginástica artística, eu falando para ela, eu falei, olha, tudo que você quiser na vida você ser, você vai ser. Existe um preço. Então, o ser um bom ginasta, passar na faculdade de medicina, que ainda é a mais difícil para você passar do vestibular, requer você abrir mão de festa, de farra, de amigos, noite mal dormida, emendar noites também dentro da faculdade depois que você entra. Então, existe essa história. Mas eu lembro também, um fato que me marcou foi, eu terminei o colégio em Recife, fiz prova para a Polícia Militar, para oficial da Polícia Militar. Na realidade, assim, eu fiz várias provas, muito prova teste. Porque como eu queria fazer medicina, eu tinha que fazer várias provas para eu poder ficar bom em fazer provas. Então, assim, eu fiz provas para a AFA, IME, todos os institutos que teriam, todos os concursos que tinham públicos e fiz para oficial da Polícia Militar. E lembro como se fosse hoje, eu passei, tinha alguns amigos meus que já estavam na escola para oficial da Polícia Militar, em Recife, e o meu avô veio falar, olha, meu filho, seu pai está indo embora, está indo para Manaus, mas se você quiser ficar aqui, você fica de boa, mora aqui com seu avô. Ele morava perto lá do quartel, e aí eu falei pro meu avô, falei, avô, eu tenho um sonho, meu sonho é ser médico, então lhe agradeço muito, mas eu vou seguir meu sonho. Eu entendo que naquele momento, para ele, Paulo, que vinha de uma família muito pobre, meu bisavô, ele era estivador no porto de Recife, ele era um ferroviário, ele era maquinista de trem. Para ele, ter um concurso público e uma segurança era tudo que ele precisava na vida, mas ali eu entendi que não, eu tenho meu sonho, eu sei que eu posso chegar, mas eu também já sabia desde ali, Paulo, qual era o preço que eu tinha que pagar. Mas aí na tua família já tinha alguém tinha cursado, feito medicina também, alguma coisa assim? O que foi que influenciou? Foi vontade própria, alguma coisa? Não, na Onde realidade, você tirou essa referência para seguir essa área da medicina? eu não tinha nenhum médico na família, eu fui o primeiro médico da família. E aquela história do pessoal de interior e nordestino de que para ser feliz na família tinha que ter um filho médico e um advogado, né? Então, assim, não, nenhum tio meu tinha feito, mas a minha mãe, ela era técnica de enfermagem, ela fazia instrumentação cirúrgica, então ela já trabalhava no hospital. E eu vi o quanto ela se dedicava aos pacientes dela. Eu lembro até uma coisa que me marcou muito, quem está na minha geração, já a geração X, estou com 47, quando chegou a AIDS, teve o grande boom do vírus da AIDS e ninguém sabia como é que pegava, se era que nem o Covid, que pegava pelo ar, aquela história toda. E eu lembro que ela se dedicando a uma paciente que chegou com uma doença rara, uma coisa que ninguém conseguia dar o diagnóstico direito. E essa paciente morreu no Hospital da Aeronáutica lá de Recife. Minha mãe cuidava dela. Foi um impacto muito grande naquela época, né? Imagino. Muito. Cara, a minha mãe, quando deram o diagnóstico final de que ela morreu de AIDS, essa paciente, o impacto foi que assim, cara, minha mãe começou a emagrecer, desesperador. Por quê? Porque ninguém sabia como é que se passava, se esse vírus passava pelo ar, como é que se era pelo contato. Então foi desesperador. Só que ao mesmo tempo que foi desesperador, eu via o quanto, depois que se descobriu como é que estava sendo, o quanto ela se dedicava às pessoas que estavam ali naquela época. Ter o vírus HIV era uma sentença de morte, porque você não tinha tratamento, não tinha medicação. Então, assim, eu acho que o que eu me apaixonei foi o servir. Servir as pessoas, cuidar das pessoas. E isso que até hoje em dia, é o que eu faço. Desde seja no consultório, no podcast, na rádio, todos os lugares a gente serve, né? Com toda certeza. Ah, então desde pequeno você vem do berço, né? Já Sim, foi aprendendo a servir, né? Porque tudo, de uma certa forma, né, Jeff, é pessoas. Envolve pessoas, cuidam de pessoas, né? Além de, o que eu costumo dizer aqui, porque
sempre atrás de um CNPJ tem um CPF. Sempre. Então, não tem. Ambos andam em conjunto. Não dá pra distinguir, diferenciar, porque é pessoas. Tudo é por pessoas, envolve pessoas. Sim. E o servir, né? Eu acho que eu aprendi ano passado uma coisa que me caiu muito bem. Que ganha quem serve primeiro. O que que é ganhar quem serve primeiro? Quando você começa a servir as pessoas, Paulo, as pessoas se tornam gratas a você. E essa gratidão, se você faz alguma coisa esperando que as pessoas te deem de volta, cara, isso não é de coração. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que servir as pessoas sem precisar que tenha nada em troca. Porque senão você simplesmente está tendo duas vias. E o servir é exatamente isso. Então, quando você serve as pessoas, pode ser que um dia na vida essa pessoa lhe sirva também e lhe dê algo em troca. Mas se ela não lhe der, primeiro que você tem que entender, tudo bem. Segundo, a lei do universo. Então, volta para você. Então, Total. eu entendo que muitas vezes eu já ajudei pessoas, já acalentei pessoas que não era tudo de coração. E elas nunca me deram nada em troca, mas que Deus e o universo te joga a favor depois. E aí você sabe assim, fala assim, isso aqui tem mão de Deus, não tem jeito. Com toda certeza. Uma coisa que realmente, de todas as leis, que existem muitas leis, tem as leis divinas e aqui também terrenas, né? E a lei que sempre nunca falha, ela pode até tardar, dependendo, é a lei da semeadura. E tem sementes que, dependendo, né, de qual árvore, de qual terra, ela pode durar alguns dias, alguns meses e também alguns anos, né? Mas ela é certa. O que você plantar aqui nessa terra, você vai colher, independente de quanto tempo, né? Mas é aquilo, é a lei do retorno. Então, é tratar bem sem olhar quem. Então, é servir sem querer nada em troca, né? É algo, aquele famoso incondicional, não é isso? Ah, e tem um livro do Thiago Nigro, eu acho interessante. Eu não sei se ele se já vende na Amazon, Hum. mas tinha um livro dele que não se vendia. Ele só quem faz imersões ou mentorias com ele é que tem o livro dele. Ah, não vou chutar o nome, eu sei que tem alguma coisa sobre sementes. Ah, E ele é um livro lindo, cara, porque ele vem falando realmente da semeadura. Porque tudo que você tem, Paulo, você tá aqui no podcast, por que que você traz tanta gente que é conhecida? Cara, porque você sempre foi uma pessoa que deu, você sempre foi uma pessoa que tratou todo mundo bem, a gente trabalhou junto no Jeff Podcast, você trabalhou junto comigo na produção. Então, assim, imagina que tudo que você tem de volta, o Graco veio contigo, a Lê deve vir contigo também. Então, assim, mas é tudo porque você plantou. Mas você me plantou comigo, você me plantou respeito, você me plantou dedicação. Então, quando você chegar lá no final, se você não tivesse plantado isso, você não estava colhendo. Eu não ia falar assim, pô, no meio de um feriado, você tá entendendo? Deixar de estar com a minha família para eu vir gravar contigo, se você realmente não tivesse plantado algo bom. Então, assim, você saiba que você planta coisas boas e você vai colher por causa disso. exatamente. Ninguém vai plantar, colher feijão se você semeou arroz, né? Não, Aham. não tem como, não tem lógica, não tem sentido. Então, e esse é o cuidado É na dura, hora da é semeadura. dura, total, exatamente. E você, o que conta aqui, deixa aqui nos comentários, o que você tem semeado, coisa boa ou ruim na vida das pessoas e na sua própria vida também. Vamos lá, partindo aqui. E como foi sua rotina escolar? Vamos voltar a continuar na tua adolescência, cara. Eu gosto de viajar no túnel do tempo. Caramba, como é que foi, cara? Tu estudou em colégio particular, colégio público? Como é que foi? Vamos lá, quando eu comecei a estudar, eu Cada- sempre estudei em colégio particular. Existia um Gostava de colégio. estudar? Como é que era? Tu era, Sempre, sempre, sempre. ficava, É, não aprontava não, era eu... um malha. Não, eu até tava brincando, porque teve um corte que eu comentei, que eu tava falando sobre quem senta no fundão e tira 8, vale mais do que quem senta na frente e tira 10, porque o cara do fundão conhece todo mundo, é brother da galera. E aí eu achei E interessante você era quem que deles? não, e aí é que vai. Quando eu contei isso, que todo mundo acha que eu era o cara lá de trás do 8. Não, eu era o cara da frente de 10. Olha. Mas assim, o que que acontecia? No Colégio Maria Imaculada, onde eu estudei, a gente tinha um quadro de honra. O que que era o quadro de honra? Entre todas as séries, vamos dizer, entre todas as quintas séries, as notas mais altas, os três alunos que tinham notas mais altas, médias mais altas, ele ficava no quadro de honra. E eu sempre estava nesse quadro de honra.
Então eu sempre Ganhava fui esse medalhinha, cara. medalhinha e Cara, tal. assim, boa, não lembro se ganhava medalhinha, mas assim, eu sempre gostei de estar ali porque eu sempre soube que eu gostava de estudar. Eu gostava. E eu tinha muito em casa, mesmo meu pai sendo militar, eu tinha muita liberdade. Então eu era aquele cara que eu saí do colégio Maria Imaculada, que era do lado da Vila Militar, com os meus amigos que moravam na vila, a galera que é ao redor. E entrei num colégio chamado Colégio Boa Viagem, que era um dos melhores colégios de Recife, ainda é até hoje, e que era um outro mundo. Já era uma galera que tinha muita grana. Eu acho interessante porque, assim, a gente tem um grupo de WhatsApp, Até hoje? até hoje, Sério? da galera que, às vezes, eu tava lá, mas não vivi muito esse mundo, porque era uma galera que tinha muita grana, que chegava no final de semana, e eu, financeiramente, eu não tinha condições de estar nos locais que eles Que estavam. não era a tua realidade ainda. Não era, Entende? não Sim. era. Então, assim, eu lembro que quando eu entrei no Colégio Boa Viagem, meu pai falou pra mim, olha, meu filho, você vai estar lá dentro com muito moleque, com muito dinheiro. Você vai estar lá dentro e que os meninos lá, às vezes, se não der certo na vida, o pai pode ajudar eles com alguma coisa. Eu não tenho nada para lhe dar a não ser o estudo. Então, assim, aproveite isso aí. E eu via muito isso, cara, de que tinha muita moleque que não queria saber de nada. O pai era dono de um concessionário, o pai era dono de empresa, aquela coisa toda. Os moleques torravam dinheiro. E eu só tava ali por um propósito. Eu tinha que estudar, eu tinha que dar certo na vida. Entendeu? E aí eu sempre também lá dentro, mesma coisa, cara, me dediquei. Eu lembro que Mas aí nisso, teus pais sempre lhe aconselharam isso também para se. sempre, Ah, sempre, sempre. Meu com pai e minha mãe, certeza. eles sempre É bom ter fizeram. uma base, né? É, Nossa. exatamente, cara. Porque, Paulo, o meu pai, como eu falei, meu bisavô foi estivador, meu avô maquinista, papai militar. Eu médico, meu pai brinca que meus filhos vão ter que ser pelo menos astronauta, porque a gente tem que ter uma ascensão aí na vida, Com né? toda certeza. Isso Mas mesmo. assim, ele sempre passava muita história de que estude e faça o seu. E eu lembro que houve um momento que lá atrás que eu falava assim, eu não sei o que que eu vou fazer da vida. Meu pai falou assim, meu filho, só estude. Porque o dia que você decidir o que você quiser fazer, você vai fazer bem feito e você vai passar. Então, quando eu entrei no Colégio Boa Viagem, o que vem muito na minha cabeça foi a primeira vez que eu tive aula de redação e tirei uma nota baixa. E, cara, lá no colégio, que era na vila, do lado da vila e tal, cara, eu era quadro de honra. Como é que eu tiro uma nota baixa? E aí eu cheguei para a professora e falei para a professora, professora, tirei nota baixa em redação, só que eu quero fazer medicina. Eu tenho que tirar uma nota muito boa em redação, porque redação é ponto de corte. A senhora pode me ajudar? Ela falou, posso. Você quer aprender então a fazer redação? Eu falei, quero. Aí ela falou para mim que a gente ia fazer um acordo. Olha só que legal uma cor. Qual era o acordo? Meu pai, ele assinava a revista Veja, e meu acordo com ela era, toda semana eu ia ler um artigo da revista Veja. Explica para as pessoas que estão olhando, né, Ah. que a idade é de 18 anos, o que que é revista? Porque você pegou essa época de revista, né? Olha só, tudo que você vê nos seus portais no blog, antigamente você não tinha essa mídia rápida, na realidade você tinha que existia uma revista, a revista é como se fosse um livro, Um tá? papel, Um né, papel, impresso. tudo direitinho impresso, que saía toda semana. Então, na semana quando passava, não tinha nada rápido. Então eu precisava literalmente, aquilo ali era o resumo da semana do que tinha acontecido. Legal. Cedo esse resumo, o meu acordo era estuda, leia um artigo da revista Veja, escolha. Então, eu podia ler sobre qualquer assunto. Faça uma redação em cima desse texto, porque depois eu vou ler a sua redação. E isso daí, cara, eu fui fazendo Então, toda semana, Paulinho. então esse foi o teu dever de casa que a professora falou. Porque assim, era diferente dos outros. Os outros que já sabiam e que estavam na frente, eles não precisavam disso. Mas eu sabia que eu precisava, até porque primeiro, eu estava atrás e eu queria ficar no mesmo nível. Só que eu entendendo mais uma vez que eu tinha que fazer a prova para medicina, eu tinha que tirar uma nota boa. Então, a base eu precisava ter. E essa base foi exatamente essa professora que me deu. Então, ela foi fazendo comigo toda semana. Então, os meninos tinham que fazer, sei lá, uma por mês ou a cada 15 dias. Toda semana eu estava lá, trazia para ela, professora, tá aqui, olha, tá aqui minha redação, até a hora que eu fiquei bom. Então, e esse pensamento sempre foi de colégio, de estar no colégio,
de falar assim, cara, eu tenho que fazer valer, porque meu pai, ele era militar, nunca passei fome, Paulinho, Uhum. mas Graças a Deus. graças a Deus nunca passei fome, era classe média baixa, Sim. mas assim, para ter uma noção, o que minha mãe trabalhava, o dinheiro que a mamãe ganhava era para pagar os nossos colégios. E ponto. Era isso. Você tá Certinho, entendendo? né? O jogo era esse. Então, assim, papai tinha um dinheiro pra gente sobreviver, pra comprar comida, tudo direitinho, e a minha mãe, o dinheiro da mamãe era só pra pagar o colégio, porque eram muito caros. E aí a noção da minha vida sempre foi a responsabilidade de dizer assim, eu não tenho tempo aqui pra parar e pra fazer o que eu quero ou pra ser vagabundo. Eu tenho que dar conta porque, cara, papai e mamãe, meu pai disse que a herança que ele vai deixar somos 4 filhos. Ele vai deixar para mim a conta da Riachuelo, a da Renner para minha irmã, a outro vai ficar com a CIA. Água, luz, E aí telefone. ele vai dividir, só isso. Então, assim, o jogo é. Eu entrei ali sabendo, sempre soube qual era o jogo. Meu jogo ali era estudar e ser alguém na vida, porque eu não tinha como dar, não podia dar errado, porque não tinha ninguém para me bancar depois. Acho interessante isso sobre a questão relacionada ao conhecimento, aos estudos, que eu costumo dizer que como aprendi lá quando eu comecei na Rádio TV Web, um advogado disse pra mim, cara, estuda realmente, né? Adquire conhecimento, porque isso tudo que tu tá aprendendo aqui, as pessoas podem tirar tudo de você, mas o conhecimento que tu tem, essas tuas experiências, ninguém vai tirar. Achei interessante que tu fez eu lembrar isso e realmente. Aí vem uma fala, eu gosto muito que acompanha o Joel J, que ele fala que o trabalho devolve, os estudos devolvem, o conhecimento devolve. Chega, pega esse link, né? A gente está vendo um período hoje em dia geracional muito fluido, onde as pessoas elas ainda não entenderam qual é o papel, vamos dizer, da universidade, entendeu? Ah, eu faço ou não faço faculdade? Eu brinco quando o pessoal fala que o Zuckerberg ele não fez Faculdade. faculdade, e eu vi alguém falando assim, cara, eu vou fazer o seguinte, filho, passa em Harvard como Zuckerberg, e aí se você chegar lá e você desistir, eu vou deixar, mas o problema é o seguinte, primeiro passe. Então, o estudo realmente não tem jeito, Paulinho. O estudo é quem vai levar você a se diferenciar. Você abrir um livro e você ler sobre o que a gente estava falando. A gente tá, antes de começar o podcast, estava. Não existe ninguém que se aposentou de um podcast. Então, assim, tem uma fase. Olha que coisa interessante, Paulinho. A gente não tem livro para ler. O que está acontecendo com a gente agora? A gente que está escrevendo um livro. Então, assim, daqui a 10 anos, pô, o Jeff Podcast está com 3 anos. Daqui a 10 anos, 15, 20 anos, eu posso escrever para dizer assim, cara, o que que veio, como é que foi o crescimento do podcast, o que as coisas, o que deram certo, o que dá certo, o que dá errado, qual a postura que você tem que ter. Então, assim, a gente entende que tudo está muito novo, mas o que não muda é você estudar. É o que a gente estava conversando antes. É o Fato. que você, é o que você veio crescendo. É o que eu gosto de ir para fora fazer imersões. Cara, eu já fiz, olha, só de podcast. Eu fiz mentoria com o Harry do Flow, com o Kaique do Primocast e a primeira vez que eu fui estudar podcast foi com o grupo do B9, que é das meninas dos Mamilos. Então já vão 3 só de podcast. Então, assim, já que eu estou fazendo, não é medicina. Eu estudei 10 anos para ser cirurgião de cabeça e pescoço, mas eu não estudei para ser podcast. Então, assim, vamos estudar. E a hora que você para tudo e fala assim, se eu quero ser bom, eu tenho que estudar. Com toda certeza. Existiu algum momento marcante que confirmou sua vocação para medicina? Como é que a gente nasce com essa vocação ou se adquire? Como é que Olha só, eu acho que a maior, depende? o melhor momento, não, Pô, é porque assim, antigamente, o que é que acontece? Antigamente você tinha a medicina, você tinha um número muito restrito de faculdades e de número de hum, vagas, tá? acesso, né? O Entendi. acesso era muito difícil. E eu lembro que uma vez, depois a gente vai conversar sobre isso, que eu Sim. estava no Canadá, eu conheci um japonês que ele tinha um extremo respeito por mim, porque ele falava assim, olha, advogado e médico lá no Japão para você fazer é muito restrito. Hoje em dia, você começou a ter uma abertura muito grande de número de vagas de medicina, você está entendendo, em faculdades privadas. E assim, não é a faculdade, é o aluno. A grande noção, Paulinho, é saber o seguinte: aquele menino que entrou e fez medicina, por que que ele fez medicina?
Ele fez medicina porque ele quer, ele fez medicina porque o pai dele queria que ele fizesse, ele fez medicina porque ele está fugindo de alguma coisa. E aí eu vou dizer, eu tenho alguns alunos que é da turma do LGBTQIA+, que eles fazem medicina para eles se tornarem médicos, para eles poderem assumir o que eles são, porque os pais vão respeitar porque ele é médico. Vocês Caraca, é um entendem? tabu ainda, né? Tem Lógico, é um Uhum. tabu. Então, assim, às vezes ele nem queria estar fazendo medicina. Ele está fazendo medicina porque ele tem que se afirmar para poder se afirmar para os pais. Então, você entende que tem várias variáveis? Tô Eu entendendo. fiz medicina na época que eu acreditava piamente que, cara, é meu dom. E assim, por mais eu vejo uma coisa, um sofrimento até às vezes, Paulinho, eu achei interessante. Porque às vezes as minhas pacientes que me vêm no podcast, eu venho fazendo várias coisas, quem eu já tratei, quem eu já atendi, quem eu já operei principalmente, fala assim, doutor, pelo amor de Deus, não pare de atender. E isso é muito bonito. Por quê? Porque elas conseguem entender o amor que eu tenho à profissão, o carinho que eu trato meus pacientes. Entende que o respeito que eu dou aos pacientes, todos os pacientes terem o telefone e meu celular, é poder a tranquilidade, assim, alguma coisa deu errado ou precisou, eles vão ter acesso a mim. Então, eu vou estar à disposição, né? Eu vou estar disponível, mas não estou à disposição para fazer tudo, mas estou disponível. A um passo de mandou mensagem, ligou, eu vou atender, eu vou responder. E isso daí eu vejo que isso não tem preço. Isso é você entender, porque se a pessoa só quer, se ela está pensando só na parte Financeiro. financeira, você está entendendo? Ela não quer trato. Ela quer o seguinte: olha, você paga, eu faço o que eu tenho que fazer, tchau e bênção. Entendeu? Então, por isso que eu vejo várias variáveis. Assim, profissionais bons e ruins que querem só o dinheiro ou que querem realmente ter um dom, vai ter na pública, vai ter na particular, vai ter em todo lugar. Entendeu? Então, eu acredito piamente que quando eu fiz medicina, eu fiz por um dom. Algo que Deus mesmo tocou e de que eu tinha que vir para tratar e servir as pessoas. E vamos lá começar a tua início de carreira na medicina. Como é que foi? Como você falou, você se preparou para fazer como é que é a prova, né? A prova de De faculdade de isso, residência, exatamente. Foi de primeira ou como é que, por quanto tempo até você chegar para passar a receber a notícia, né? Tipo, passei, como é que foi? vamos lá, eu achei interessante até a gente falar isso para você que está em casa, que você perdeu a primeira prova. Ou às vezes as pessoas se cobram tanto, Paulinho. Eu terminei o colégio em Recife, ponto. Fiz prova lá para federal, lá só tinha federal e estadual para medicina, não passei. Tinha quantos anos? Tinha 17 anos. E aí eu vim para Manaus. Quando eu cheguei em Manaus, eu passo um ano estudando, fazendo prova, fazendo curso pré-vestibular. E aí eu fiz a prova de medicina e passei aqui. E aí vão longos 6 anos. Depois que eu termino, que eu vou fazer prova de residência, de cirurgia, eu não passei de primeira. Aí o que que eu fiz? Fui trabalhar, guardei dinheiro, troquei meu carro, porque meu carro era um Fiat, quer perrengue, o Fiat. Eu acho que você tá aqui Um para isso. Fiatzinho, um Conta esses. Fiatzinho velho, 89, que, cara, me Nossa! deixava na mão. Às vezes eu Seu tava primeiro todo carro? de branco. Foi o primeiro carro que meu pai me deu no meio, na Ah, metade da legal. faculdade. Ah. E aí o que que acontecia? Cara, às vezes eu tava todo de branco, cara, furava um pneu, dava uma bronca no carro, e eu, putz, como é que eu vou fazer? Aí era perrengue, meu amigo. E aí, só que eu tinha muito na cabeça, Paulinho, que eu tinha que sempre melhorar. Então eu passei um ano, eu dava plantão, até aqui perto de onde a gente está gravando, Santa Teuvina, Ah. ele era o primeiro lugar onde as pessoas, onde vinham pacientes da BR-174, da M010, aonde eu tinha que pegar, cara, infarto, derrame, paciente afogado, tudo que você imaginar. E Caraca. aí, quando dava um horário, 10 horas da noite, se fechava tudo, porque na época tinha muito assalto, tráfego, essa coisa toda. Então eu tinha que fechar as portas, entendeu? Só entrava mesmo depois de um certo horário quem estava muito ruim. Então, assim, todo dia de manhã, quando eu saía do plantão, eu voltava para casa dirigindo, eu ficava pensando assim, eu falei, cara, eu tenho que estudar, eu tenho que passar numa residência, eu não quero viver disso aqui, entendeu? Não, não menosprezo, tem gente que gosta e tá tudo bem, mas eu entendia que aquele estresse, eu não queria viver aquilo dali. Fato. Então, assim, passei um ano trabalhando, guardei dinheiro, tudo direitinho para fazer os 2 anos de residência de cirurgia geral.
E aí depois a mesma coisa. Terminei cirurgia geral, passei 2 anos trabalhando, não passei logo em cirurgia de cabeça e pescoço. Passei 2 anos trabalhando, guardando dinheiro. E aí fui pra fora. Então, a todo momento, Paulinho, eu via que assim, as pessoas às vezes têm. Elas querem dar certo de primeira. Acha que tudo tem que dar certo na hora. E não vai, é resiliência, é você bater a cara na porta e você entender que assim, pô, bate a cara na porta, beleza. Como é que eu não bato mais, sabe? Como é que eu melhoro? Será que só tem essa porta? Como é que eu posso fazer para entrar nessa porta? Será que é a chave que eu preciso diferente? Será que eu vou ter que mandar fazer essa chave? Então, você entende que a todo momento eu tinha que me reinventar. Reinventar na forma do seguinte: se eu estou fazendo isso aqui e não deu certo, cara, o que que eu posso fazer para melhorar? Então, as pessoas, eu vejo hoje um imediatismo de que eu tenho que dar certo, que eu tenho que fazer de primeira e não passei de primeira, é porque eu sou burro, porque eu não vou dar conta. Cara, não, não é nada disso, é a vida. A vida é assim, nem todo mundo vai estar. Quando você vai para uma corrida, você vai ter uma pessoa que vai ser em primeiro lugar. Em todas as outras, não. Então, assim, você tem uma porta estreita. Passar no vestibular de medicina, antigamente eram 80 vagas para Manaus todo, o Amazonas todo, e vinha gente de fora fazer. Então, Caraca, assim, bem você só disputado, né? tinha, você só tinha 80 80%. para estar lá. E Vagas. aí eu brincava e dizia assim, cara, não, eu só tenho 79 porque uma é minha. Eu não tô concorrendo a ninguém. Boa. Eu tava concorrendo comigo mesmo. Mesmo. Então, e isso foi para passar na residência de cirurgia, para passar na cabeça e pescoço lá em Goiânia. E a todo momento você tem que estar sempre pensando assim, se eu tô feliz ou não onde eu tô. E se você tem uma previsão de onde você quer chegar, você sabe onde vai chegar, é você saber assim, cara, qual é o preço? Aí tem que pagar o preço, né? Tem gente que sonha, mas não quer pagar o preço. Então, meu parceiro, continue no mesmo lugar, fique aí, porque você vai chegar no seu sonho. É isso, né? O que eu posso aprender com isso, que você tinha um objetivo, né? Mas durante a sua trajetória, a sua caminhada, você foi mudando as estratégias, né? O objetivo era o mesmo, né? Passar no vestibular, passar, né? Fazer aquela prova e passar a ganhar aquela vaga. Mas sempre vai acontecer umas intempéries, tem certas coisas que você não controla, né? Aham. Então, eu gosto muito de uma frase, aí, tipo, não sei quem é o autor, dizem que é o Michael Phelps, que é o jamaicano lá, né? Que ele se preparou Usain Bolt. 4 anos pra ele bater aquele recorde, né? E tem É, gente que na não, primeira dificuldade já desiste. Não tá esse aí entendendo? do Usain Bolt que ele fala, É, ele o Usain passou Bolt, 4 anos 4 anos pra pra correr 9 5 segundos. segundos. É isso, mas é isso, cara. Ninguém, e não tem glamour. E eu volto ao que eu falei pra você com minha filha, que ela é ginasta. Falei assim, minha filha, é o seguinte, o papai estudava a semana toda. O papai estudava sexta-noite, o papai estudava sábado à noite. Eu acordava cedo no domingo, porque eu morava na Vila Militar aqui em Manaus, e aí rolava um futebol cedo no domingo cedo. Então eu acordava domingo cedo, ia rolar o futebol, jogava futebolzinho, voltava pra casa, tomava um banho, estudar, Ainda pra joga bola? almoçar. Cara, não, é pior que eu tô, Pô! pior que o futebol tá aposentado. Ah, já, E já, aí, já pendurou as chuteiras já, né? já, essa chuteira já. Mas você entende que assim, eu não deixava de fazer nada, mas eu tinha responsabilidade. Eu sempre conto essa história. Quando eu morava em Recife, eu voltava de ônibus para casa, e aí eu passava na frente, morava na Vila Militar, que era pertinho da Avenida da Praia. Aí eu passava na praia, olhava, se o mar tivesse bom, tivesse gente surfando, eu ia para casa, pegava a minha prancha e ia surfar. Eu surfava quando eu era adolescente. E aí o que que acontecia? Qual era o acordo lá em casa com meu pai? Era assim, no final do mês, as minhas notas tinham que estar boas. Lembra que eu estava lá no quadro de honra? Então, assim, não tinha jogo. A coisa era assim, é preto no branco. A regra estava muito clara. Então, o que que eu fazia? Eu chegava em casa, pegava a prancha, ia surfar. Voltava, almoçava, tipo, 4 horas da tarde. Almoçava, terminava tudo, cara, sentava e ia estudar. E acabou. Entendeu? Então, assim, eu sempre soube muito bem o que que eu queria. Eu sempre soube muito bem o que que eu tinha que fazer. A regra estava lá e eu jogava esse jogo. Então, assim, se eu tivesse que estudar sexta-feira, cara, eu adorava estudar a sexta toda, fazer tudo que era tarefa, tudo que tinha que fazer. Por quê? Porque eu queria sábado e domingo tá livre. Você tá É entendendo? muito bom essa questão da recompensa, né? Sim, Até porque é muito bom, né? Tem que fazer o que tem que ser feito, né? sim. Já que já tinha essa clareza, é pra fazer isso, bora fazer. Missão dada, né? É missão A missão cumprida. cumprida. E aí, o que eu sempre agradeço muito ao meu pai é porque ele não me impunha horário e regra. Era assim, para ele é o seguinte, no final
é isso aqui que eu quero. Então, assim, no final você tem que estar com boa nota. É só isso. A hora que você vai fazer, do jeito que você vai fazer, cara, não importa. Então, assim, essa história de... E isso no vestibular ficou muito fácil, tá? Muito, muito tranquilo para mim, na hora de estudar. E eu lembro muito bem uma hora que quando eu cheguei em Goiânia, eu tinha um preceptor, Márcio, que todo dia, toda segunda-feira era o dia que ele operava e eu operava junto com ele. E eu lembro que passou um mês, no segundo mês ele começou a falar assim, Jefferson, ele entrava em cirurgia comigo, a gente começava a operar, e ele começava a me perguntar algumas coisas. E aí ele falava assim, Jefferson, é o seguinte, cara, você tá operando, você tá melhorando na cirurgia, mas você não tá estudando nada. Aí na outra semana, a mesma coisa. Ele vinha fazer a pergunta, falou, Jefferson, você tá melhorando na cirurgia, você tá operando bem, mas você não tá estudando nada. E aí na terceira vez, Paulinho, eu cheguei em casa, cara, sabe, triste. Cheguei com minha esposa e falei, olha, é isso que meu chefe está falando de mim, tá? Tá falando que eu tô começando, eu tô melhorando a cirurgia, a operar, mas eu não tô estudando. E aí eu sempre falo, Paulo, que só tem para mim, três possibilidades. Um é desistir, e para mim desistir não é opção. Então eu fico com duas. A segunda era eu ficar reclamando da vida, dizer para ele que, pô, era difícil, porque eu tinha que acordar muito cedo. E era difícil. Eu tinha que acordar muito cedo, passar o dia todo no hospital, chego em casa de noite moído para eu estudar e eu não conseguia dar conta. E aí o que que eu fiz? Eu falei assim, vou mudar o jogo. Aí eu fiz um acordo com minha esposa. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou chegar em casa de noite, lá para 7h30, 8h. Eu vou tomar banho e eu vou dormir. Vou acordar 4 da manhã, eu estudo de 4 às 5, 5 horas eu tomo um banho, troco de roupa e vou pro hospital. Beleza, beleza. Então, assim, foi a hora que eu mudei o jogo. Você tá entendendo? Então, assim, cara, muitos amigos meus ficavam na segunda opção, ficar reclamando. E teve gente que desistiu. Pra mim, tudo bem. Cada um vai fazer o que quiser, entendeu? É que incrível, né? Que você tem essas três opções pra gastar a tua energia, né? Sim, Uns vão não ter mais energia pra fazer isso, que é desistir. sim. A outra gasta outra energia pra estar reclamando. E a outra opção é gastar energia fazendo isso, né? Vamos lá, como é que eu posso resolver? E aí aí vai. Aí lembra que eu falei que lá atrás que meu pai falava assim, cara, eu só quero o resultado, o jeito que você vai dar. E aí o acordo foi esse. Cheguei pra minha esposa e falei assim, eu vou começar a dormir cedo. Então, 8h30, 9h eu tava dormindo. Se eu durmo de 9, ó, 9, 10, 11, 2, mais 4 horas davam 7 horas. 7 horas de sono, cara. Eu acordava bem. Então, eu acordava 4 horas, minha esposa deixava uma garrafa de café já pronto. Eu acordava, lavava o rosto, tomava café e começava a estudar. De 4 às 5, 5 horas eu levantava, trocava de roupa e eu ia para o hospital. Tá resolvido, cara. Entendeu? Não precisava ficar reclamando, não precisei desistir de nada. Só que eu tive que mudar o jogo. Só que toda vez as pessoas sempre esperam que os outros façam, os outros resolvam. Ou o que é mais fácil que a gente vê hoje em dia, as pessoas só reclamam, mas elas não procuram qual é a forma delas resolver. Então, assim, para mim sempre é fácil assim, o problema é meu, então sou eu que resolvo. É adulto, a vida é injusta. Boa. Daí você falou, mas aí onde você entrou na faculdade? Foi aqui em Manaus ou lá em Aqui em Manaus já, aqui em Manaus. o vestibular não passou de primeira, Não passei aí de primeira foi lá em foi na Recife, UFAM ou vim é? pra cá, vim pra UFAM. Na época só Foi tinha a UFAM. UFAM, Na realidade não aí. era nem UFAM, era UA, era a Universidade do UA. Amazonas. Tinha É. quantos anos quando entrou? Cara, eu Quando é que entrei foi? com 18. Ah, Entrei com 9. 18. Eu Caraca. terminei com 17 e passei com 18. E É. aí, eu acho que Aí assim. conta os perrengues aí com 18 anos, você como um acadêmico de medicina e tal, Olha, eu acho que o passou. perrengue, a maioria dos acadêmicos de medicina é realmente assim, é um curso diurno. Então você chega, faz de É manhã e de integral, né? tarde, é integral. Uhum. Então você chega de manhã, você só sai no final da tarde. É, eu morava na Vila Militar, do lado ali do Cação, e Ah, era perto da UFAM, só que ah. qual era o grande problema? Não existia um ônibus direto, então eu tinha que pegar um ônibus para fazer baldeação para poder chegar. Então, eu lembro muito bem desse sofrimento que é acorda cedo, pega o ônibus. Depois teve uma amiga minha que passou, que era da Vila Militar também, que passou em medicina. E aí começou meu pai e o pai dela levava, mas a gente sempre na volta tinha que pegar esses dois ônibus de volta. Grana muito curta, sabe? Cara, é, comer refeitóriozão assim, a gente
É um café com mel, né? Porque o café é doce, doce pra caramba. É. Pãozinho, a manteiga é uma manteiga que parece uma graxazinha assim, sabe? Aham. Então, assim, é difícil porque você tem que viver dentro daquilo dali. Eu lembro muito bem que dia de sexta-feira. Respirar aquele ambiente, né? Tem que É, estar. porque você, Tem que estar cara, você passa mais tempo fora de fora casa de do que casa. dentro de casa. Total. Então, tanto que a minha esposa é da minha turma de faculdade, porque a gente já Ah, tava. conheceu ela lá? Ela é da minha Sério? turma. Na Olha que metade da legal. faculdade a gente começou a namorar. Legal. E aí a gente rolava muito isso de. Cara, dia de sexta-feira que rolava o almoço era uma feijoada, existia uma sala lá no minicampus que ia rolar a aula da gente 2 da tarde. Então, tipo assim, a gente dava meio-dia, a gente ia lá almoçar rapidinho para terminar meio-dia e meia. E, cara, era todo mundo jogado no chão, cara, da sala mesmo, dormindo do jeito que dava, do jeito que. Cara, era a maior bagunça. Mas assim, quando você fala aqui do seu podcast Papo de Perrengue. Perrengue, cara, são esses perrengues que fazem a gente crescer, entendeu? Então é esse perrengue de, putz, cara, comia mal, era ralado. Então, assim, você começa a dar valor a tudo. Você começa, vamos dizer, no meio da faculdade, foi a primeira vez que eu ganhei um carro. Meu pai tinha um carrinho velho e comprou outro carrinho velho, porque não dava para trocar o dele e comprar outro. Então, ele já entendia que eu comecei aí, eram vários hospitais diferentes, eu tinha que ter essa possibilidade. Se locomover, né? De ter Se um lo- transporte. É, e Sim. aí foi o que eu falei, cara. É o carro velho que te Qual era o deixa na carro mão. Era um mesmo? Fiat Um Uno, Fiat cara, Uno. verdinho. Nossa. E aí, Tinha assim, apelido ele? ele tinha um periquito. É porque assim, tinha um. Muito bom. Era o seguinte: tinha um amigo meu que tinha um Verona verde, que era o O periquitão, parecia um Verona é da periquito. Ford, né? É, da Ford, que Sim. era verde. E o meu era pequenininho, era periquitinho, Ah, periquitão e tá. periquitinho. Então, os dois que eram o grande lance. Muito bom. E aí, Sim. cara, o meu carro, a gente era esse rolo, velho, de ter que se acostumar, porque ele ia dar dava muita bronca, parava muito, furava pneu, cara, não tinha dinheiro para comprar pneu novão e comprava às vezes o pneu semi-usado. Então, assim, mas esses perrengues eram perrengues bons, porque, pô, cara, na minha cabeça sempre era assim, Paulo. Eu estava fazendo aquilo que eu sonhei na infância. Você tá entendendo? E eu sempre tive muito na cabeça que assim, cara, isso é momentâneo. Eu sei o que é que eu quero lá na frente. Eu sei o que eu quero. Eu sei, os meus sonhos sempre foram grandes. Então a história de sonhar grande e sonhar É pequeno pequeno, dá o dá o mesmo mesmo trabalho. trabalho. Eu sonho grande, Entendi. você tá entendendo? E o Walt Disney que fala que ele gostava de ser megalomaníaco, ser louco, porque lá em Eu cima gosto do é impossível do que lá, impossível, que porque lá ninguém. você não vai ter concorrência. Tem da Mary Kay também, eu gosto, não sei se é da Mary Kay, que é mire, né, entre as estrelas, mas se você não chegar lá, ou na Lua, pra chegar até a Lua, mas se você não chegar até lá, você pelo menos vai estar entre as estrelas. Exatamente. Exato. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que. Eu sempre tive uma visão do que eu queria. E essa visão é muito legal, porque, assim, se você sabe o que você quer, você acaba sendo visionário e você fala assim: o que que eu preciso para ir até lá? A resiliência, Paulinho, é saber assim, cara, vai ter perrengue, velho. Muito, 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 muito. Então, na época de faculdade, tá no meio de uma galera. Pô, era filho de militar, tinha uns amigos meus que tinham mais dinheiro do que eu, então chegava no final do ano, os caras viajavam pra Aruba ou viajavam aqui pra Venezuela, Rio de Janeiro. E, cara, eu era filho de milico, acabou. O que eu podia era. Eu ia algo a mais. Você tá entendendo? É o que eu falo. Não passei fome nem nada, mas eu também não tive algo a mais. Mas eu sabia que eu Não tinha mais queria. mordomias e Não tal, mas é tinha porque era a tua mordomia. realidade naquele momento, Exatamente, mas mas só que eu sabia que assim, qual era como é que eu mudo esse jogo, cara? Eu sabia que só dependia de mim. Mudar o jogo é eu estudar, eu sentar a bunda e estudar. E aí fazer as provas. E a minha visão, isso que é interessante, para quem quer. Você que quer fazer medicina que você acha que vai ficar rico, não vai ficar rico. lei Você, do engano. lê do engano, você tá entendendo? O que você tem que entender, Paulinho? Eu sabia que em um momento eu ia ganhar dinheiro. Então, assim, você passa a faculdade sem você ganhar grana. Então, eu fazia vários estágiozinhos e os estágios, quando somados, davam R$ 400. Você tá entendendo? Então, assim, Não. eu dava plantão em um hospital aqui, tinha um acadêmico plantonista
da Sensa. Então, tinha vários plantõezinhos desses que somando dava R$ 400. Mas tu pegou na época, era reais ou era cruzeiros ainda? Reais, Já reais. era. Já era real. Já era Já- real. Já era real. E aí, o que é interessante? Aí passa para residência. Quando você entra na residência, o salário era R$ 1.200. E aí eu passo para a segunda residência, em Goiânia. O salário era R$ 1.800. O teto O, salarial. é o salário da gente, era o salário da gente. Então, o que Cara. que acontece? Nos 10 anos que a gente passa, 6 de faculdade e nos anos das especializações, cara, na tua cabeça tem que ser simples. Um dia eu vou ganhar dinheiro, mas não é agora, meu amigo. Agora eu ganho 1.200, depois agora eu ganhar Ainda é época 1.800, de você tá semear, entendendo? né? Ainda é CMA. Ainda tá preparando, amolando o machado. O grande lance da faculdade de medicina é você vai a faculdade e a especialização, a semeadura é longa, entendeu? A semeadura é longa. Longo prazo, né? A longo prazo. Você está investindo muito para você lá na frente, você está entendendo? E olha só, e não vai ser diferente, Paulinho, porque quando você sai da faculdade, que você abre o seu consultório, como em qualquer empresa, tá? Qualquer empresa, a gente faz o paralelo com o empreendedorismo. Quando você abre o seu consultório, é a mesma coisa quando você abre sua loja, você abre seu podcast. 10 anos é a hora onde você vai estar na pujança, na fartura. Então, o que que acontece? Você precisa sentar o bumbum, começar a atender e saber que assim você vai ter pouco paciente. Daqui a pouco você vai ter os teus pacientes que você já atendeu vão te encaminhar, os teus amigos vão te encaminhar paciente. Você está entendendo? A sua família, os amigos dos seus amigos. Então, esse crescimento, ele é lento. Então, assim, hoje em dia, com 21 anos, eu acho interessante, com 21 anos de formado, indo para 22 agora, a molecada olha para mim e eles acham que, assim, tipo assim, aconteceu do nada. Você tá entendendo? Não é do nada, cara. São anos e anos, você senta a bunda lá e começa a atender, e aí é que você vai começar a ter os seus pacientes, você vai ter, entendeu? Então, esse jogo é um jogo muito interessante, porque as pessoas acham que vai ser diferente e não é. Como qualquer empresa que se abre, você tem uma época de semeadura e você vai ter a colheita só lá na frente. Desses 6 anos que você fez, né, de medicina, teve algo assim que te marcou? Ah, cara, teve sim. E eu conto Um isso muito para os episódio aí? meus alunos, tá? Compartilha aí, conta aí pra nós. Quando a gente fala sobre branding, tá? Então vamos fazer um Olha, paralelo. O que é o brand, cara? Brand é o que falam de você quando você não está no local, tá? Então eu falo muito para os meus alunos assim. Quando você. isso lembra muito ética e moral, mas vai. É. Não, e eu falo o seguinte: olha só. Eu sempre pergunto deles assim: se você. Se eu perguntar agora para você, você daria a vida do seu pai e da sua mãe para qualquer um que está nessa sala? Todos eles riem. Aí eu falo: não, professor. Aí eu falei: sabe o que que é isso? Se chama brand. Você já sabe quem é bom e quem é ruim. Você já sabe dentro da sala quem é o cara que é legal para tomar cachaça, mas você nunca vai mandar paciente para ele. Você sabe quem é o cara estudioso, que você pode até não lidar com ele direitinho, mas se você ficar doente ou um familiar tudo seu, você vai encaminhar. Então, o que você deixa, o legado que você vai deixar nas pessoas é exatamente a forma que você vai lidar. Então, assim, mera burrice é você achar que um dia você vai sentar no consultório e você vai se transformar no melhor médico. Não, é no dia a dia, cara. É a forma de atender as pessoas, é o jeito que você lidar. E aí eu vou trazer a história. Teve uma vez uma paciente, quando a gente está no internato, o internato é o último ano da faculdade, e você não tem mais aula teórica assim na sala, tudo direitinho, acordou, vai para o hospital e passa o dia no hospital. É isso, por isso que você está internado no hospital. E o que que aconteceu? Uma familiar chegou para minha filha de um paciente e falou assim: doutor, saiu o resultado da biópsia do papai e o resultado foi que o papai está com câncer de pulmão. Aí a gente está na dúvida, será que a gente fala ou não fala com o papai? O que que o senhor acha? E na época eu era aluno ainda, não tinha formado. Estava no último ano da faculdade, mas não estava formado. E aí eu falei para ela, eu falei assim, olha, você deve falar pro seu pai. Ela falou, por quê? Eu falei assim, porque ele está em sã consciência e ele tem que decidir a vida dele. Se ele quer fazer tratamento, se não quer fazer tratamento, quais são as opções dele. E aí, assim, cara, falei tudo direitinho, a família falou. Imagina assim, dá um corte no tempo.
eu já formado, eu já cirurgião, eu dentro de um Tem esse gap aí, supermercado, né? um gap lá, sei lá, de 10 anos. Nossa. E aí eu entro, eu tô no supermercado e chegou uma senhora e falou assim, oi, doutor Jefferson, tudo bem? Eu falei, tudo. Falou, o senhor lembra de mim? Eu falei assim, meu amor, vou ser bem sincero. Não, é muita gente. E aí quando ela falou assim, aí ela começou a contar a história. Não, você lembra que você era aluno, meu pai teve um câncer, tá lá, e você pediu pra gente falar pra ele. Eu falei assim, poxa, legal, lembra da história, lógico. E ela falou assim, olha só, o senhor falou, a gente conversou com ele, e ele já estava avançado, ele não quis fazer nada. O que que fez? Ele foi ele tinha um sítio na M010, aonde ele passava, ele foi morar lá. Toda semana a gente ia lá, levava medicação para ele, levava várias coisas. E ele morreu no meio das galinhas, no meio do boizinho dele, do que ele queria. Então, assim, você entende que isso é o melhor que a gente pode fazer para as pessoas. A gente não vai curar todo mundo. Eu não vou salvar todo mundo. Vai ter paciente que realmente a doença vai levar. Mas o que eu tenho que dar para ele? Cara, eu tenho que dar para ele é hombridade, respeitar. Você tá entendendo? Eu tenho que acolher o paciente. Esse é a área que a medicina tem que trabalhar. É o acolhimento, a humanização que a gente fala. São coisas simples, cara. Você ouvir o paciente, você entender o paciente. Você saber o que que o paciente quer da vida dele, porque não é você simplesmente você botar uma regra. Então, antigamente, o médico era Deus. O médico é que botava a mão e falava assim, você tem que fazer isso. E hoje em dia, não. Hoje em dia tem uma coisa que eu acho maravilhosa, cara. A internet, a gente tem várias possibilidades. Então, as pessoas, elas estão a todo momento na internet tendo acesso. E aí você vai ter o médico antigo que fica chateado porque o paciente chega já vomitando um monte de coisa. Ou você pode fazer o seguinte, eu sempre pergunto assim, olha só, eu tenho certeza que você já foi no Dr. Google. Me conte o que você já sabe, porque eu vou começar a te explicar a partir daí. Então, assim, isso é maravilhoso. As pessoas veem hoje em dia muito. Eu mando um vídeo para todos os meus pacientes, que é dizendo assim: olha, para a sua consulta amanhã ficar melhor, anote todas as dúvidas que você tem. Por quê? Porque eu preciso. Quer ver a pessoa mais satisfeita? É a pessoa que chega, pergunta e tira todas as suas dúvidas. E ela vai para casa, ela se sente maravilhada e satisfeitíssima. Por quê? Porque ela já entendeu o que é a doença dela, para onde ela vai, o que é que ela tem que fazer. Você está Você entendendo? leva para o Nada paciente demais. fazer uma anamnese, né? Sim, Já te sim, sim, leva. Entendi. sim, porque assim, Legal. às vezes ela vai chegar e ela vai esquecer até, e aí depois ela vai chegar em casa e falar, poxa, tinha uma pergunta para fazer para o Dr. Jefferson que eu ainda não fiz. Pegando esse gancho muito interessante, eu queria entrar, que você falou realmente, né, de humanizar, porque tem alguns profissionais, não também na área da saúde, qualquer outra área também, que trata o cliente barra paciente como um número, né, e Sim. não como um ser humano. Quer tratar só a doença e não a pessoa da doença Aham. que tá com essa, que adquiriu, tá com essa doença. É interessante. Paulinho, a gente tem que. O que que eu falo? Não existe dentro da faculdade nenhuma matéria de bons modos, de empatia, não existe nada disso. Estamos começando, tá? Tem algumas universidades no mundo que começam a ter matérias para trazer exatamente empatia. Por quê? Eu vejo muito que a educação vem de casa, tá? Então, eu tive uma. Recentemente, falei para você que eu não vim gravar com você porque minha mãe estava doente, teve que operar. E eu achei interessante porque quando eu cheguei no hospital, cheguei lá no Rio de Janeiro, no hospital onde a mamãe estava, minha mãe falava assim que todo dia passava médicos para falar com ela. E aí tinha um médico em específico que ela dizia assim, cara, esse cara, Jefferson, você devia conversar com ele para ele melhorar, porque ele abria a porta e na porta ficava, só perguntava assim, dona Lucinalva, tá tudo bem com a senhora? Minha mãe disse, tá. E olha, sua cirurgia vai ser semana que vem, tá tudo certo direitinho, a gente já tá organizando, tá tudo bem, beleza. E ela fala assim, Jefferson, ele é tão frio na forma de lidar. E os outros entram no quarto, conversam comigo, tocam em mim, entendeu? Então você entende que isso daí vai vir de casa, tá? Então isso aí vem de casa. Mas as pessoas têm que aprender que, cara, existe um ser humano do outro lado. E assim, era minha mãe, entendeu? E eu via isso, eu conversava com ela e eu tirava por menos exatamente. Falei assim, mãe, a senhora me deu educação.
independente de ser médico ou não, aonde eu chego, quando eu chego aqui, eu vou falar com o Nicolas, você me apresenta o Nicolas, você apresentou seu primo. Cara, eu vou falar bem com todo mundo, por quê? Porque isso é educação. E essa educação ela é feita em casa. Mas a gente vê muito isso, as pessoas estão te olhando como um número às vezes. Isso é tão triste, cara. E eu vejo que as pessoas, elas não te acolhem, elas não te agradam, e elas ficam elas simplesmente, elas acham um absurdo, elas não entendem porque as pessoas não voltam com ela, porque as pessoas não voltam no restaurante dela, ela não volta numa consulta, ou ninguém indica ela como médico, entendeu? Então a gente começa a ter, Paulinho, exatamente essa distinção. As pessoas têm, cada um tem sua escolha, mas quem souber tocar na alma da pessoa, essa pessoa sim vai fazer o diferencial na vida. Exatamente, eu costumo dizer que é nessas horas que a gente começa a diferenciar o amador do profissional, né? Exatamente. E vamos falar de coisa boa, né? Falando, você pegando esse gancho aqui. Sou o rei dos ganchos, né? Viajar é muito bom, né, Jeff? Aham. Você já ouviu falar da Graco Viagens? Ô, Graco, olha só, cara, Graco é meu parceiro, Parceiro. tanto no Jeff Podcast, Exatamente. também no Conex, que a gente depois vai falar sobre isso, Sim, com mas certeza. ele é um Já teve grande essa experiência parceiro. Graco? Cara, ó, final do ano, galera, olha só, para tudo e ouve. Cara, eu fui com minha família toda para Salvador. E assim, você sabe que viajar com menino, Com a idoso, cara, família. aquela coisa toda, sabe? E o carinho do Graco é exatamente isso. O Graco simplesmente ele fez toda a abordagem, então assim, voo, melhor horário, botar todo Assessoria. mundo, assessoria, chega, tem alguém para te pegar, para levar você para o hotel, tem de levar de um hotel para o outro, do hotel, do segundo hotel para o. Cara, eu acho que assim. A melhor coisa para quem quer viajar em família, e olha, fomos 13 pessoas, cara. Então, eu, mamãe, papai, minha sogra, meu irmão, cara, foi uma coisa maravilhosa. Mas você ter essa assessoria da Graco Viagens é a melhor coisa que tem. E o Graco agora, eu tô indo no meio do ano, eu tô indo pra Holanda, minha irmã tá morando lá, já tá mexendo os pauzinhos, já tá, ó, Jeff, você quer ir direto, você quer parar não sei aonde, você quer fazer o quê? Então, assim, você tem toda a tranquilidade, você vai ter um preço justo, você vai ter o roteiro que vai ser estilizado para você, não é aquela coisa, não é daquela outra lá que vai botar você no pacote como de gente, não, é seu, é você. Então, Graco Viagens É um faz atendimento toda a diferença. exclusivo e a experiência é inesquecível, como ele costuma dizer. Eu tenho uma boa notícia para você, Graco, e para os seus seguidores, né? Tanto do Jeff Podcast, seus seguidores que lhe acompanham nas suas Aham. redes sociais, e também para quem é meu seguidor, né? Paulo Victor, né? Do meu perfil Instagram e também desse podcast, Papo de Perrengue. Você, seguidor, que é meu, o do podcast, ou do Jeff Podcast e do Dr. Jeff, você tem 10%, vou estar colocando aqui o QR Code, vai estar descendo aqui para você, você vai ter 10% de desconto, tanto nos pacotes de viagens, passagens aéreas, hospedagem, traslado e passeios e locação de carro. Então você vai lá, esse vai ser onde você vai apontar a câmera do seu celular por esse QR Code ou QR Code, tanto faz. Você vai lá pro perfil, né, do Instagram da Graco Viagens. Vou deixar também aqui no link da descrição desse vídeo, né, o perfil do Instagram da Graco Viagens. Você vai lá e vai falar que é seguidor meu, ou do Jeff, ou do podcast. Você vai ter 10% nesses serviços. Tá bom? Quer mais? Tá bom demais, né, meu Mais, né? amigo? Então, voltando à nossa conversa aqui, nosso bate-papo. Nossa! Você pegando o gancho, você me falou, né, logo no começo, né, dos perrengues de universitário, você falou também que te deu resiliência, te deu blindou, né? Já tinha essa blindagem na sua mente dessas dificuldades e tal. Aí você começou a falar sobre legado, sobre branding. Aí me fez me lembrar uma fala do tanto do primo, né, o Thiago Negro, e Aham. do Thiago, que é o pastor Brunet, sobre existe uma diferença entre legado e herança, né? Que Uhum. a herança você deixa para alguém, é algo externo, é material, é tangível. Aham. Mas o legado não. O legado você deixa em alguém, é dentro, é intrínseco. É intangível, é isso, né? A diferença entre herança e legado, né? Herança. Não, é Continua. interessante você falar sobre isso. Eu tenho dois pontos. Uma que eu deixo meus filhos, tá? A minha filha é ginasta, meu filho joga futebol.
Então ele ali com, o Vini tá com 13 anos, quando ele deu ali uns 10 anos, que é aquele momento onde ele teve um primo que foi para fora para jogar, o Zion foi para o Volta Redonda, o filho de um outro amigo meu, o Rafinha, foi para o Atlético Paranaense, e ele jogava ali no meio dos dois. E qual foi o grande lance? Ele chegou um momento que ele falou assim, pai, eu sei que eu jogo bem, mas eu não quero isso como profissão. Ponto. É isso, entendeu? E aí, eu, cara, respeito de pai. Fala assim, cara, se você não é isso que você quer, tudo bem, filho, fica na sua, continua fazendo futebol, porque você tem que fazer um esporte, alguma coisa. E a Juju, ela veio no mesmo, na mesma gana de esporte. O que que eu vejo do legado com eles, cara? Eu, eu cresci, não via meu pai fazendo esporte, mas eu cresci dentro de uma vila militar lá em Recife, onde eu jogava bola, basquete, natação, judo, cara, tudo que é esporte eu já fiz, entendeu? Surfava também. Então, assim, era ruim tudo, a não ser no surf, que eu era o melhor, só que a vida me trouxe para Manaus. E aí, assim, o que que a gente vai entender da vida? Que tudo vai ser difícil. E é o que eu falo para eles. Mas qual é o grande legado? Eles gostam do esporte e o esporte traz coisas que a vida, que vai mimetizar a vida. Porque, assim, esporte ah, traz dedicação, resiliência, entendeu? Não é sempre que você vai ganhar. O meu filho, quando ele joga muito bem, mas quando ele vai nos jogos intersalas, no colégio dele, eles nunca ganharam medalha no futebol. Por quê? Porque, cara, um jogador pode fazer a diferença para ganhar um jogo, mas ele não ganha o campeonato. Então, se a gente for olhar o Cristiano Ronaldo, ele foi várias vezes melhor do ano, mas nunca Portugal foi campeã de uma Copa. Então, não era só o Cristiano que vai resolver. E eu vejo isso, o legado que eu deixo nos meus filhos é a inteligência deles entenderem que o esporte é importante, a alimentação que eles têm no dia a dia. Então, esse é o legado. Incrível que o esporte te influencia nisso, né? Sim, Total, né? sim, sim, porque a minha filha, eu lembro a primeira vez que ela foi para um campeonato de ginástica artística e ela ganhou uma medalha só de participação. E ela olhou para mim e falou, pai, como é que eu subo ali no, para ganhar no primeiro lugar, no pódio? Eu falei, olha, filha, eu subir no pódio assim. Você tem que se dedicar ao exercício, ao esporte. Você tem que comer bem. Você tem que dormir bem. Então, existe uma soma. É dormir no horário que tem que dormir, comer o que tem que comer e treinar quando tiver que treinar. E aí ela veio nessa narrativa de que eu tenho que fazer isso e ela veio fazendo. No outro campeonato, cara, ela ganhou 4 medalhas de ouro. Então ela ganhou solo, trave era solo, trave, tem mais um. E a quarta medalha foi de melhor atleta da idade dela. Cavalo, não. Não, não. Não, pro Não é cavalo outra é modalidade. só Ah, de tá. homem. Ah, tá. Ah, é Ah, tá. salto, desculpe, salto. Salto aqui. Então o que que acontece? Você entende que ela entendeu qual é o jogo. Então ela deixava de, às vezes, fazer alguma coisa com as amiguinhas dela porque ela ia pro treino. Então, agora, na época, no final de semana passado, na sexta-feira, esse ano, existem 2 campeonatos brasileiros que ela vai participar, que ela precisa ter foco. Então, teve a festa de carnaval lá do nosso condomínio, só que ela tinha que ir treino. E aí a escolha dela é, eu vou pro treino, porque eu tenho algo maior que eu quero conquistar. E esse é o legado. É eles entenderem que do mesmo jeito que o pai teve que deixar de sair para festa, de final de semana, de estar na farra, de qualquer outra coisa, eu tinha que deixar tudo porque eu tinha que estudar. Então, eu acho que o legado é o mais importante. Porque a herança, cara, a herança, se fosse dinheiro ou bens, um dia vai acabar tudo. É finito, né? Sim, Legado não, é infinito. Vai passando de geração para geração. exatamente. Pegando esse gancho, já como já estamos nos esportes, cara, eu fiquei, te dei uma stalkeada, né? Vi um pouquinho, eu vi que você faz triatlon, bicho. Que É. parada louca. Como é que foi ir pra fazer corrida, natação E e pedal, né? pedal, cara? Olha só, eu acabei de falar que eu sempre fui do esporte. Então, em Recife eu fiz tudo. Eu nadei, Já corria tinha também? uma via. Cara, correr não, mas tinha assim, tinha uma pista de bicicross, então eu já andava de bicicleta, tinha campeonato Ah, de legal. bicicross de várias coisas. E aí o que que aconteceu? No meu auge eu acho que com 39 anos, eu tive 39, 40 anos.
Eu tive uma dor, cara, no peito, que eu achei que estava infartando. Acabei parando na UTI lá no hospital check-up. Foi algum E princípio de... aí foi. Foi E um... aí o que que aconteceu? Caraca. Eu tinha que mudar o jogo. E eu Foi não um mudar o pisca-alerta aí, jogo, né? Já foi foi um um... alerta. Falei, Pô. cara, já já você vai conseguir, tá? Não foi agora. É. Entendeu? Deus só puxou o Caramba. CPF, botou Só... lá pra lá e pronto. Falou, olha, na próxima eu te Olha... trago. Então o que aconteceu, Paulinho? Quando isso aconteceu, eu falei assim, eu tenho que mudar de vida, cara, porque imagina que nos meus auges dos 40 anos, dinheiro, qualquer outra coisa, cara, ela ia ficar, só que ia ficar meus filhos, cara. Quem ia cuidar? Eu brinco assim, cara, quem ia cuidar tão bem dos meus filhos quanto eu cuido? Nesse momento, eu tomei vergonha na cara e eu falei assim, cara, eu tenho que fazer dieta e eu tenho que fazer exercício físico. Até então você não fazia e não fazia Nada, nada, nada. dieta. Como é que era A teus dieta era, o hábitos? hábitos era muito ruim, muito besteira. Às vezes de Nossa. um plantão pro outro, cara, eu parava. Eu lembro que eu fazia um ambulatório que na metade, na hora do almoço, eu passava, comprava um cachorro quente na Select com uma coca de 600 Fast e eu food. comia dentro do carro, cara, de um lado pro outro. Eu não podia me dar o luxo. Uhum. E fazer zero de exercício. E foi a hora que eu falei assim, cara, eu tenho que mudar. Aí o que eu comecei, cara? Comecei a fazer musculação. Tava barrigudinho? Muito, cara. Não, eu tinha 120 quilos, cara. 120 Sério? quilos. Era Caramba. imenso. Depois eu vou botar uma foto Bota que uma. que tu Beleza, me joga aqui manda, pra vai estar galera, aparecendo aí, eu pra não sei o que você galera tá botar. falando. E aí o que que acontece? Nesse momento, eu comecei a fazer assim. Eu comecei a ver. Eu tava fazendo musculação porque musculação perde muito peso, por incrível que pareça. As pessoas acham que tem que ir pro cardio. Não, musculação também faz perder peso. O anaeróbico, né? É, o anaeróbico também faz. Só que qual era o grande jogo? Eu sempre gostei muito de esporte ao ar livre. Ah, legal. E aí eu via a galera, meus amigos, fazendo corrida. E aí eu falava pro meu professor, né? Fala, cara, eu quero fazer corrida de rua. Aí eu comecei primeiro na bicicleta, porque bicicleta não tem impacto, e você é muito obeso, o joelho, ele fica horrível, né? Não consegue. Então eu comecei na bicicleta, daqui a pouco eu comecei a correr. Quando eu juntei os dois, eu tive um amigo, o Euler, que falou assim, cara, por que você não entra pro triatlon? Grande Euler. E aí eu falei assim, tá aí, cara. Aí ele falou, olha, só falta uma coisa. Só falta você já corre e pedala, porque só falta você nadar. Sabe nadar? Eu falei, sei, cara, sempre nadei. E aí foi a hora que eu encontrei o professor Márcio Soares, o Euler marcou um almoço, a gente almoçou e tudo. Ele falou, já, você quer vir? Quer vir? Então tá bom. Então eu vou fazer já, começar a planilha. E logo depois, eu acho que uns 2 meses depois que eu comecei, ele fez não era campeonato, eles chamavam Meu Primeiro Triatlo. Então ele pegava toda a molecada que tinha acabado de entrar no grupo e fazia uma simulação. Então a gente nadava lá no Rio Negro, saía, pedalava ali na Ponta Negra e depois a gente corria. E aí eu comecei a me apaixonar, cara. Ah, tipo uma prévia de como é um triatlo. É, Fazer todos os exatamente. Fazia circuitos. tudo, mas era muito Aham, pouco, você tá uhum. entendendo? Legal. E aí eu comecei a colocar dentro do meu dia a dia. E aí eu sempre trabalhei com metas. Então qual era a meta? A primeira meta era, poxa, eu vou fazer um meio Ironman. Um meio Ironman a gente nada 2 quilômetros, pedala 90 e corre 21. E aí eu comecei a fazer o meu traçado. Então eu tinha que perder peso, ganhar músculo para reforçar e treinar. Então, durante 2, 3 anos, eu comecei a fazer esse treino, ele me passava as planilhas e eu fazia. Até que chegou a primeira vez, a gente fez aqui em Manaus mesmo, foi na época que fechou o Covid. Eu estava inscrito para o meio Ironman de São Paulo e fechou por causa do Covid e não teve mais. E aí a gente fez aqui mesmo em Manaus. Fiz eu e mais 9 amigos, foram 10 pessoas que a gente, no Rio Negro, a gente nadou os 2 quilômetros. Terminou, a gente pedalou 90 a partir da Ponta Negra até o outro lado, lá na ponte, e voltou. E correu 21 quilômetros lá mesmo na Ponta Negra também. Então, essa foi a primeira vez que eu consegui enxergar que tudo que eu queria, como eu passei na faculdade de medicina, no vestibular, como eu passei na minha residência, em tudo que eu queria fazer, eu sempre consegui fazer. Então, qual foi o grande jogo na hora lá? É eu entender que se eu colocar uma meta na minha vida, eu consigo. Então, eu fiz esse primeiro entre amigos, mas todo mundo ajudando ali, aquela coisa toda. E aí eu fui para Floripa, que foi o primeiro mesmo para valer. E aí, Que ano foi isso? Floripa foi 2023.
3. Ah, E aí, 2023, minto, 2022. 2022. Em 2022, cara, em Floripa, ah, cara, é inenarrável, sabe? Assim, 2.000 pessoas para fazer uma prova. Eu fiz a prova junto com o Joel J, com o Caio Carneiro, que eles estavam lá fazendo o meio Ironman. caraca. Joel, Conheceu eles lá? Cara, eu tirei foto com eles. Tirei foto com eles lá, conheci eles lá. Maneiro. E assim, uma coisa que eu achei interessante, eu vi o Joel J entrando no mar, cara. Putz, cara, nada, parece Uma um máquina, né? peixe, né? Você é louco. Só que assim, é He-Man, engraçado né? porque Não, Aquaman, né? o Aquaman. Só que é engraçado que o Caio Carneiro, assim, ele pode ganhar na natação, mas o Caio, por ser magrinho e baixinho, cara, o pedal do cara é muito forte e a corrida do cara também. Eu lembro que eu acho que eu tava chegando do pedal e tava começando a correr e o Caio já tava terminando a prova. Então, assim, uma coisa assim, fantástica. O cara é uma Alta máquina. performance, né? Alta performance. Então, assim, só que o que é que aconteceu de legal durante essa prova, Paulinho? Cara, eu não tava ali para ganhar de ninguém. Eu tava ali para ser melhor do que eu mesmo, do que o Jefferson de 40 quilos atrás, tá entendendo? Então, a todo momento, eu tava ali, cara, eu aproveitei. Ah, o americano usa muito o enjoy, né? De aproveite. Então, assim, quando eu comecei a prova, o meu deleite era assim, poxa, eu demorei tantos anos para perder 40 quilos, eu demorei tantos anos para me organizar, para eu treinar, para eu poder chegar numa prova dessa. E quando eu cheguei lá, eu olhava tudo assim, para mim tudo era legal. Então, nadar os 2 km para mim foi a coisa mais maravilhosa. E olha que a gente tava com roupa de borracha, um frio, bicho, aquela água frio. Roupa de borracha, nada os dois, tira a roupa de borracha, chega lá, tal, bota a sapatilha, pega a bicicleta, começa. 90 km, cara. Putz, a gente roda a ilha todo dia. A gente vai lá dos ingleses lá do norte até quase lá o sul e volta de novo. E aí termina o pedal. Para mim, o pedal dentro das três é o que eu faço melhor, é o pedal. E aí sai para correr, bota o tênis. Só que aí vamos lá, vamos pro perrengue, cara. Eu tinha uma lesão de panturrilha 2 semanas antes de fazer a prova. Então eu saí para correr. Quando eu corria muito rápido, eu sentia a panturrilha. E aí eu tive que diminuir a velocidade. E toda vez que eu aumentava a velocidade doía, eu tinha que parar e eu vinha caminhando. E aí eu ficava, cara, as pessoas não entendem. Para começar, no Ironman você não pode, nas provas de Ironman você não pode usar fone de ouvido. É Então mesmo? tudo é Não você com sabia. você mesmo, cara. Nossa. Então o pedal e a corrida é você com você mesmo. Você não tem distração com ninguém. Então assim, pode ter horas que o teu corpo fala assim, cara, o que você está fazendo aqui? Por que você não para? Você tá entendendo? Então, o grande jogo na minha mente, lembra que eu falei para você que desistir nunca foi opção para mim? Na minha mente era assim, eu olhava para o meu relógio e falava assim, qual a velocidade que eu posso ter, aonde eu não precise parar e caminhar, mas que eu consiga terminar essa prova? E aí eu comecei a ver ali uma velocidade que eu conseguia fazer a minha corrida, que não me deixava de fora parar, mas que eu conseguia terminar. E aí eu terminei, foi com 7h20, 7h30. E aí, cara, eu lembro muito bem, e posso também mandar outra foto aqui. Eu caio no chão, eu atravesso, caio no chão, ajoelho, agradeço para Deus e fico pensando assim de tudo que eu passei até ali, entendeu? Isso ninguém vai saber. Isso ninguém vai saber os perrengues que foi de treino, de vida, de ter parado no hospital, você tá entendendo? De achar que ia morrer e de repente você tá fazendo uma prova que 1% da população termina. Isso que é maravilhoso, você tá entendendo? E é você simplesmente você entender que assim, se você quer, você pode. Então, a máxima do Iron Man é anything is possible. Quer dizer, tudo que você quiser, você pode. Entendeu? Legal. Mas na hora quando você chegou e caiu, veio aquele filme, lembrou do Jeff de 40 anos que quase. Lembrei, cara, na realidade, quando você termina, você tá no final, você entra num local, cara, tem uma galera gritando teu nome, o cara, o narrador lá, vê o teu número, vê teu nome, já fala, Jefferson, pode vir, cara, mais um que vai terminar a prova. E aí, quando o cara começa a falar, que a galera tá ali Jogar aquela naquele coro, energia, né? aquela energia, jogando pra você energia, Aham.
É a hora que passa na cabeça, cara, tudo que eu tinha feito, o quanto eu tinha sido relapso comigo durante os anos, os meus filhos que estavam em casa esperando eu voltar de casa, você tá entendendo? E fala assim, cara, bicho, olha que legal, eu consegui terminar uma prova desse tamanho, dessa magnitude, e eu consegui, Que entendeu? legal, que legal. Olha, Jeff, vamos ter que ter uma segunda parte dessa entrevista A aí. gente só falou um pedacinho da vida, né, Foi cara? só alguns pequenas porcentos, né, da sua história, né? Mas se você quiser a segunda parte com o Dr. Jeff, deixa aqui nos comentários a continuidade. Antes de irmos, né, não vou estar podendo me alongar muito devido ao tempo, né? é, Vamos tocar num assunto que é... Ano passado você fez um evento que se chama Conexe, Aham, que foi no Teatro Manauara. Inclusive, você me convidou e foi um puto evento de aham. marketing digital, de marketing de gestão, né? Quando você falou branding, eu lembrei muito do seu evento. E vai ter esse ano? Conta aí. Sim, vamos lá. No ano passado a gente fez o Conecta, a gente chamou de Conecta Med. Só que o que a gente enxergou? A gente enxergou que as dores do médico é a mesma de todos os profissionais da área de saúde. Então a gente transformou no Conecte. O Conecte, olha só, ele é o maior evento de gestão e marketing digital da região norte. Então, assim, a gente vem com muita força, a gente vai trazer de novo o Thiago Freitas, que vai falar sobre ambientação, vai falar sobre venda, vai ter a Mabian Carneiro, que é uma grande amiga, já dividi palco com ela em Florianópolis, que ela vai falar muito sobre como você tem um posicionamento de valor dentro da rede social. E aí a gente vai trazer mais de finanças, vai trazer a Dani, que é uma amigona, cara, que ela vai falar muito, porque o médico, lembra que eu te falei que o médico, ele passa 10 anos liso, então quando ele sai, que começa a ganhar dinheiro, ele se endivida muito fácil. Então ela é quem faz a gestão, exatamente, ela é especialista em médico. E aí a gente vai trazer também, tem o quarto convidado nacional, a gente vai trazer novamente o Leanderson, que ele fala sobre ele vai falar sobre como você fazer o seu consultório, a sua clínica dos sonhos, sem precisar descapitalizar. Então ele fala sobre carta de crédito, como é que funciona tudo direitinho. A intenção principal, cara, na realidade, é a gente fazer as pessoas se reapaixonarem. Por que que as pessoas não se apaixonam mais ou estão realmente com uma dificuldade muito grande de viver da medicina? É porque ninguém ensina isso, cara. Ninguém ensina pra gente dentro da faculdade. Eu te falei, nesses 10 anos, ninguém nunca me ensinou como é que abre o CNPJ. Ninguém nunca me ensinou como é que faz, como é que é ser líder, como é que eu tinha que fazer marketing médico, como é que eu tinha que gerir meu consultório, como é que eu tinha que, os tributos que eu tinha que pagar. Então, assim, se eu for imaginar, Paulinho, eu, cara, não tenho nenhuma outra opção realmente de ensinarem. Então, o Conex, ele vem para isso. Eu e Pra pegar na Risieri, mão, né? para pegar na mão da pessoa e dizer assim, sabe? Pô, precificação, cara. Você não sabe precificar. Ninguém nunca te disse assim, cara, quanto é que você tem que cobrar na consulta? Quanto é que você tem que cobrar na sua cirurgia ou em algum procedimento que você faça? Então, esse é o passo. A gente vai fazer a coisa grande novamente. O primeiro ano já foi um sucesso, deu sold out. Cara, eu lembro que sexta-feira eu tava em casa, 2 horas da tarde, e a Jaque, que é da Empower, me liga falando, Jeff, acabou, não tem mais ingressos. Eu falei assim, cara, legal. Não tem gente E a mais pra gente não tem sentar ali mais para. naquele teatro. Nossa. Exatamente. Você tá entendendo? E é engraçado é porque as pessoas deixam para a última hora e tinha gente no outro dia falando assim, Jeff, eu falei assim, cara, não tem mais. Infelizmente não tem mais. Então, assim, nessa visão, cara, a gente vai trazer, eu e o Risieri, a gente tem um ecossistema muito grande. Então, tem o Conex, a gente vai trazer cada trimestre, a gente vai trazer imersões de 2 dias só com gestão e marketing e venda. Então, é um projeto grande, é um projeto de vida. O projeto de educação, uma educação continuada para o médico de tudo aquilo que o médico não aprendeu dentro da faculdade. Mas me conta aí, o Connect, ele é só pra quem é estudante ou profissional de medicina ou pra outras áreas da saúde também? Não, vamos lá. Por isso que eu tirei do Conecta Med para o Conex. O Ah, tá. Conex vai ser para todos os profissionais de saúde. Porque o que acontece? O nutricionista, o dentista, a fisioterapeuta, cara, todas essas áreas têm a mesma dor.
que é você ter paciente, que é as pessoas não aprenderam na faculdade como faz gestão, não aprenderam na faculdade como é que faz venda, não aprenderam na faculdade como é que faz marketing. Então, assim, para tirar do ano passado, entre os 600 pessoas que se inscreveram, 500 eram médicos, mas tiveram 100 pessoas que vieram que não eram da área da medicina. Então, essas pessoas são pessoas que já entenderam que precisam fazer alguma coisa, que o jogo tem que mudar, entendeu? Então, isso que é muito bacana, é a gente conseguir trazer as pessoas para uma realidade e ensinar. Vamos lá, volta de novo que a gente falou, eu vou servir. Poxa, que legal. Então, para mais informações, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo, Sim, desse já episódio, tá o nosso o canal, perfil o perfil do, do do Conex Conex já. aqui, para você estar sabendo e tal. Se você quer se diferenciar, né, no seu mercado da saúde, da sua clínica, você que é profissional liberal, ou também, né, um especialista nessa sua área, se é nutricionista, educador físico também, Educador né? físico também, A lógico, cara, saúde, muito, muito, né? muito. Todas Todo mundo dessas nessa áreas e área. médico também quer aprender, quer jogar, levar o seu game para um outro, elevar o seu nível, né? Jogar um outro patamar, né? Tá se diferenciar no mercado. Então o Conex esse é para você, fica aqui o convite. Já tem data? Já tem data, dia 26 de abril, Teatro Manauara novamente, aproveite. Vai ser o dia todo novamente, então a gente vai começar ali 9 horas da manhã, vai até 19 horas, 19 ou 20 horas. E aí vai ter uma coisa interessante, porque esse ano a gente vai ter, quem tiver na área diamante, que é uma área diferenciada, no outro dia, de 10 a meio-dia, no domingo, a gente vai fazer um hot seat, quer dizer, as pessoas vão ter acesso a todos os palestrantes e, cara, perguntar tudo aquilo que você sempre quis perguntar para as pessoas que realmente estão aonde você quer estar. Olha aí, ó, você já recebeu um spoiler aqui do que vai acontecer lá. Olha aqui, ó, só aqui no papo de perrengue, né? Jeff, antes de encerrar, né? Eu sempre faço com os meus convidados, entrevistados, um bate-bola, jogo rápido. Eu falo uma palavra e você de bate-pronto já Vamos lá. fala a palavra que você vinha na sua... Como diz outro, eu nasci pronto. Vamos nessa. Assim, um time de futebol. Um time de futebol. Palmeiras. Palmeiras, sério? Caraca, uma música. Uma música, cara, tem uma música chamada Black do Pearl Jam, uma Nossa. música maravilhosa, marcou Curte rock época. então, né? É, o Caraca, rock um mesmo. filme. Filme, eu assisti recentemente, deixa eu só lembrar o nome Sim. do filme. Uma série. Antes disso, quando se lembrar. Tá, cara, uma série que eu tô achando maravilhosa, eu tô assistindo agora, se chama uma jogada, é porque ele tem running points, que ele tem, tô falando, a mulher da bola, a bola, alguma coisa dessa assim, Uhum. que é na Netflix, que tá falando sobre uma mulher, exatamente o que eu te falei, uma mulher que vira uma dona presidente de um É a clube de dona da bola? basquete, a dona da bola, clube de basquete, mas que tem uma parte lá do podcast que a gente tava conversando, Sim, que é nos muito bastidores, bacana. que legal. Uma cor favorita? Azul, cara. Azul. Azul. Eu Nossa, levo pegando azul, esse gancho não tem camisa como. toda. Um boi de Parintins. Não tem, Não não tem preciso não, já ficou na entrelinha. Já Já, ficou, meu né? amigo. Não Vai precisa nem deixar no ar, né? responder. Meio óbvio. Haverá sinais. Haverá sinais. Ai, legal. Um livro que você indica. Olha, tem um livro que eu acho maravilhoso que mudou a minha vida, chama Saiba Seus Pontos Fortes. Porque quando você sabe seus pontos fortes, esse livro, o que está escrito nele? No começo, o cara pegou os maiores bilionários americanos e ele perguntava para cada um o que era o ponto forte do cara. E aí eles falavam, e falavam assim, qual é seu ponto fraco? E os caras falavam, e os caras perguntavam assim, o que você faz para você melhorar seus pontos fracos? A resposta de todos os bilionários é nada. Eu contrato alguém que vai fazer o que eu não sei fazer. Por quê? Porque eu tenho que fazer realmente o que eu quero. Então, o livro se chama Descubra os Seus Pontos Fortes. Isso aqui, por que eu falo sobre isso, Paulinho? Porque isso me libertou. A todo momento que eu queria perder tempo para melhorar em algo que eu era ruim, eu descobri que eu não tinha que fazer isso. O meu movimento é assim, contrata uma pessoa para fazer isso. Eu sou muito bom em ter criatividade, em ter ideias, em montar um escopo. Eu sou muito ruim na hora do operacional. Eu faço, mas não Executar, é o né? melhor. Uhum. Mas se eu tiver alguém para fazer o operacional, para deixar que eu sonhe e tenha criatividade e monte o jogo, é isso que eu quero fazer, cara. Interessante, pegando esse gancho rápido antes de finalizar, porque devido tô correndo aqui no tempo, né? Toda
uma empresa executiva, né? Tem um CMO, né? Um que é responsável para a parte estratégica, tem um CEO, né? Que é responsável para executar, e tem outros, né? Funções que são presidentes, né? Dessa empresa, enfim. Sim. Aí é só para pegar esse gancho para Não, e explicar as pro pessoas, pessoal, né? Sempre porque bom. as pessoas têm que entender que você não é bom em tudo. Então, assim, eu e o Rizieri, a gente tem. Cara, eu sou muito bom na criatividade e nessa montagem. Ele é muito bom em gestão e execução. Então, assim, tá definido, meu parceiro. Certinho. E sempre vai ter alguém melhor do que a gente em várias áreas, Muito, né? lógico. Então a gente tem que Até na área que ver a gente é bom, vai ter gente que tá que melhor. é melhor, com toda certeza. Lembrou o filme? Ah, é um filme que chama A Cor Púrpura. Filme antigo, cara, da Ruth Goldman. E eu esqueci o nome da outra. É porque veio muito essa história do racismo, da intolerância. E eu vi as duas, elas estavam agora no Grammy e elas fizeram A Cor Púrpura juntos. E aí me vem muita coisa que são as quebras, sabe, do acesso, do estudo, dessa história toda. Lógico, não tem uma história de sofrimento para chegar onde eu cheguei, mas assim, é imaginar o quanto o povo negro sofreu. Eu já sofri muito racismo. Sério. Era, Caramba. junto com minha mãe Nossa. em Recife, eu No me próximo lembro de episódio, a algumas segunda parte, a coisas. gente pode comentar sobre isso. Entendeu? Então, quando eu Uhum. vi as duas, eu lembrei, e elas fizeram A Cor Púrpura, e eu lembrei desse filme exatamente por causa disso. É uma coisa, cara, muito maravilhosa. Tem umas duas perguntas antes de encerrar. A primeira é, quando você ouve a palavra sucesso, o que é a primeira pessoa que vem na sua mente? Cara, sucesso. E o que significa sucesso para você? O Olha que é? só, quando falo sucesso, eu tenho sucesso. E quando eu falo que eu tenho sucesso, é porque é o seguinte, o sucesso para cada pessoa ela é diferente. Então, assim, por que eu tenho sucesso? Porque tudo que eu me propus a fazer na minha vida e chegar onde eu queria, eu cheguei. Então, essa é a minha definição de sucesso. A definição de sucesso, alguém pode ficar bilionário. O meu sucesso é o seguinte, eu consigo tomar café da manhã, almoçar e jantar todo dia em casa com meus filhos. Então, meu sucesso é estar com minha família. Então, eu tenho sucesso, meu amigo. Beleza, esse aqui foi então o papo de perrengue com o Jeff. Antes, a última pergunta. Ou melhor, a última mensagem. Você olhar para sua câmera ali e falar para os Jeffs que estão vindo aí, né, que estão ingressando nessa área da saúde, da medicina, quer ser cirurgião de cabeça e pescoço, que está passando por perrengue, qual é a sua mensagem para essa pessoa que está passando esses perrengues aí que você... Na realidade é o seguinte, é simples, eu vou voltar para a mesma coisa. Ganha quem serve primeiro. Sirva. Só sirva. Isso aí você vai receber depois em troca de alguma pessoa ou do universo. Então, sirva as pessoas. Não pense em você. Você vai ser servido por outras ou por Deus. Então, é só isso. E quem não conhece teu podcast, não conhece teu perfil no Instagram, fala aí o teu momento de vento, seu Vamos lá, vai. podcast chama Jeff Podcast, já até 3 anos no ar. O Paulinho foi meu produtor. Cara, você não pode perder, saúde, qualidade de vida, muito bacana. A gente vai fazer agora uma festança, você vai ter que estar lá junto comigo. E o meu Instagram chama O Dr. Jeff. O Dr. Jeff, eu estou falando lá sobre também saúde, qualidade de vida, muito mais ligado para tireoide, a área que eu falo, mas também tem muita comunicação, tá? E o Conecte-se, o evento, você vai ter lá, já que a gente falou sobre ele, tem o Instagram do Conecte-se, é só botar Conecte-se, CONNECTE-C. Igual Vende-se lá do Caio Carneiro, é o Conecte-se, é o da gente. Vou estar lá, hein? Junto com o Nicolas, hein? Por favor, tamo juntos. Eu vou estar deixando também na descrição desse episódio aqui também o perfil do doutor, para você estar lá acompanhando ele. E esse foi o Dr. Jeff, o perrengueiro desse episódio, o 9º episódio. Eu quero convidar você, né? Agradecer, você chegou até o final desse episódio, que foi hoje bem longo, extenso. Deixar o seu like, fideliza no like, comenta aqui o que você achou da história aqui de perrengue do Dr. Jeff, as suas superações e resiliências e reviravoltas. Mudou a sua realidade. Tá realizando seus sonhos, né? Vai realizar ainda muito mais, se concretizar. Comenta aqui, compartilha, né? Segue a gente no perfil, né? Nas redes sociais, TikTok, Kawaii, Instagram também. O meu perfil também é @paulovedutra. Vai estar aqui no link da descrição também.
muito obrigado a esse episódio, né? E até a próxima, se Deus permitir. Valeu. Valeu. Dá um tchauzinho aí. Aê, show.